Como é que fica o meu jardim? Graça e paz a todos. Está começando mais um programa Evode a Mais. E, na verdade, eu não queria começar o programa falando graça e paz, eu já errei. Ao vivo é bom. Vou consertar. É assim, ó. Paz e graça. Graça e paz. Está começando mais um Evode a Mais. Aê! Vai tirar esse mais, vai melhorar. Ficou mais. Paz e graça. Graça e paz. Mais um programa Evode a Mais. Aê! É esse que tem que ser. Evode a Mais. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Graças a Deus estamos aqui num dia de frio, né? E igual a minha filha aqui falou que é muito amor, né? Principalmente de vocês, sair de lá de Campinas. Fui buscar papai lá. Mas hoje o assunto vai ser sobre crianças, sobre filhos. E crianças representam muito bem o amor, né? O verdadeiro amor, né? Com certeza. Quem quiser ver a glória de Deus tem que se tornar como uma criança. O coração agora é uma criança. E está aqui a pedagoga, a Jaqueline. Ela tem um canal, depois nós vamos estar falando, que é Jaque Dead Blue. Isso. Ali está o pai dela, Marcão, um grande amigão meu. Né? Parecidinho. E... Pai e filho. E para você que não é inscrito no meu canal, já se inscreva aí no canal aí, deixa seu joinha aí, que você já está ajudando nós a fazer missão. Verdade. Eu já quero estar passando, já estiveram aqui no nosso programa também, falando sobre um projeto deles, um trabalho que eles têm. E, inclusive, vai estar no meu canal o trabalho deles que foram gravados aqui. Mas para quem, porventura alguém perdeu, se apresente outra vez aí, os dois, pai e filho. Vai, filha, eu te dou a honra. Então, meu nome é Jaque, meu nome é Jaqueline. Ellen Jaqueline. Ellen Jaqueline. Ellen Jaqueline. No trabalho e na escola é Ellen, para os íntimos é Jaqueline. Então, como você que está do outro ladinho da tela aí, para ficar mais pertinho da gente, aqui está Jaque Blue, que é assim que eu me identifico, meu nome é artístico aqui nas redes sociais, na televisão, no YouTube, enfim, todas as redes. Eu estou pedagoga, né? Eu falo estou porque o que eu sou é a imagem e semelhança de Deus. E eu amo essa profissão desde criança. Minha primeira formação foi em administração de empresas. A segunda foi teologia, que foi quando eu quis saber de onde vim, para onde eu iria. E a terceira foi pedagogia, né? E eu amo criança desde criança, amo atuar com crianças, adolescentes, jovens, adultos. E eu tô aqui para transbordar tudo que eu aprendi com vocês. Maravilha. E aí, meu brother Marcos? Boa noite. Graça e paz. Paz e graça. Meu nome é Marcos. Hoje eu estou como especialista em conteúdo. Temos um canal chamado Jaque Dead Blue. E temos uma empresa, a XMKD Equipe, sobre marketing digital. E eu estou hoje atuando nessa área. Sou também missionário. É a minha paixão principal do meu coração, evangelista. E sou pai dessa gata linda, Jaqueline. E sou um homem extremamente privilegiado por ter a amizade desse camarada brother meu aí, do irmão dele e de toda a família dele. Eu me sinto muito privilegiado por tê-los conhecido e ser hoje companheiros de altos e altos papos. Muitos papos, né, irmão? Isso aí. Muita história junto. Mas hoje o dia é da professora e dele. Eu só estou de telespectador e um pai, né? Já vai falar sobre educação. Acredito que vão fazer alguma pergunta para mim, não sei, vamos ver, né? Mas ele também é professor, viu, pessoal? Porque ele também ensina muito bem. A oratória que eu tenho, herdei dele. É isso aí. Maravilha. E eu sou pai dela adotivo. Pai adotivo. Ela me adotou para ser pai dela. Perguntei se ele queria ser meu pai, ele não soube falar não, ele aceitou assim, mas... Não, eu quero sim. Agora eu quero ver o dia que eu estiver bem velhinho, cheio de reumatismo, andando minha bengalinha. Se você estiver do meu lado... A gente vai estar lá também. Se você é mais novo, porque uns 10 anos vai estar assim, então eu vou estar então. Não faz, tem que profetizar, que você não vai estar de bengala. Não, eu não vou estar, não. Você vai ser uma pessoa extremamente saudável. Exatamente. Eu vou estar dentro de um Porsche de barba branca, cabelo branco, arrebão Porsche long, e vou estar aí, minha filha, tudo bem com você?
Eu já vou até estar revelando uma coisa aqui que eu fiquei sabendo da Prefeitura de Hortolândia. A Prefeitura de Hortolândia tem vários projetos que já existem, né, de academias, academia de dança, de luta, de tudo quanto é, e não tem limite de idade, né? E não está funcionando ainda por causa da pandemia. Mas eu vou Praticar? eu vou praticar luta ainda. É mesmo? Quero entrar aí num... Ai, Jesus. Ai, rapaz. Jesus. Der-me livre. Vou chegar nos 80 anos dando salto mortal, você vai ver. Isso aí. Cuidado para dar um salto mortal de 80 Não, anos. vou dar salto vival. Ah, bom, aí você viu, né? Aí pegou All rapidinho. brand. Olha o brand aí, tá vendo? Mas, É o isso pai, aí. eu gosto da luta, mas eu não gosto, até falo para os alunos. Eu gosto da luta no quesito de defesa, no quesito, até estava comentando hoje com meu esposo. Um beijo, Zeca, se estiver assistindo. Que eu não gosto muito da área, assim, do ferir o outro, porque a gente que é educador, né, a gente tenta educar 24 horas por dia. E a luta, ela deve servir para a defesa pessoal e não para ferir, ter violência no ato de lutar, né? Também na questão da resistência do corpo, A do disciplina. físico, a disciplina, né, que você pode ter com relação à luta, mas, né, as crianças, adolescentes que estiverem assistindo, a luta não é voltada para bater no amigo, mas sim para fazer uma prática esportiva, né? Que fique claro isso. Exatamente. Eu fiz luta, eu fiz karatê e fiz capoeira. A capoeira eu entrei nela quando era garoto, porque eu achava bonito a dança e eu via e dava muita elasticidade. Eu, como era garoto, era moleque, gostava muito de subir em árvore, nadar em rio, eu achava que ele iria me ajudar muito e me ajudou muito mesmo. Depois o karatê me ajudou a ter disciplina, ajudou a me educar em disciplina. E toda a filosofia do karatê é jamais brigar, muito pelo contrário, usar toda a força para defender. E a primeira coisa que você usa para defender é o seu intelectual. O seu maior golpe, a sua maior potência está no seu intelectual. Maravilha. Amém? É isso aí. Vamos começar falando sobre criança. E eu vou começar a falar sobre um pouco da minha experiência de vida, aquilo que eu aprendi na prática, aquilo que eu aprendi por revelação do Espírito Santo e aquilo que eu aprendi, aquilo que eu descobri dentro da Bíblia. O que eu vou estar falando, eu sei que é polêmica para algumas pessoas, para quem consegue entender, até agradece a Deus pelo descobrimento, porque eu gosto de passar isso para as pessoas. E vamos lá. Primeiro eu quero citar um texto na Bíblia sobre o filho pródigo. Sempre quando eu dou palestra sobre isso, que eu tenho a oportunidade de dar palestra na igreja, eu começo falando sobre o filho pródigo. E eu quero que você que esteja ouvindo se coloque no lugar daquele pai. Aquele pai, ele era um homem bem-sucedido, a gente entende ali que ele era um homem bem-sucedido. Antes daquele pai morrer, o filho chega e fala: pai, eu quero a minha parte da herança e vou embora. E o pai pega a parte da herança, dá para o filho vai embora, o filho quebra a cara, igual a gente conhece, que está escrito na Bíblia, quebra a cara. E de repente o filho ele vê que ele não tem mais saída, que a única saída é voltar para a casa do pai. Ele fala assim: voltarei para a casa do meu pai. Se ele me aceitar como um empregado, como um jornaleiro, um funcionário da casa dele, para mim vai ser ótimo. Porque lá os funcionários do meu pai comem melhor do que eu aqui. Aqui eu desejo comer a comida dos porcos, e nem isso dão para mim. E nisso o filho retorna à casa do pai. E ele chega sem saber qual vai ser a atitude do pai. E ele chega e fala assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Interessante que ali o pai ele não dá nem ouvido para o que o filho está falando. De tanta alegria e felicidade, ele nem escuta o que o filho está falando. E ele já fala: meu Deus do céu, esse filho, eu já pensava que ele estava morto, ele está vivo, prepara logo o bezerro, traz a melhor roupa, essa noite ninguém dorme nessa casa, vai ter festa. E houve uma grande festa. Por que eu estou contando isso? Porque se fosse eu, garoto, que tivesse feito isso, a minha mãe não me aceitaria de volta em casa.
E se aceitasse, não haveria festa. Haveria um quebra-pau da desgrama. Certo? Então, por que eu digo isso? Eu apanhei muito da minha mãe. Muito, 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 muito mesmo. E só para deixar bem claro, quando a minha mãe estava na UTI, eu vendo ela assim numa certa distância, ela vivendo os últimos momentos de vida dela, ela não abriu a boca para pedir perdão para mim. Eu estou falando de mim, mas eu estou falando pelos meus irmãos também. Apanharam muito. Ela não abriu a boca para pedir perdão para mim, mas ela, nos olhos dela, eu li. Eu li e senti ela pedindo perdão para mim. E eu tenho certeza que ela viu nos meus olhos também o perdão. Uma coisa que fica bem claro, o perdão, ele é mais sentido do que de você abrir a boca. Sem dúvida nenhuma. E falar. Porque eu tenho pessoas que eu amo ainda, e quero amar sempre, que houve um desentendimento entre nós dois, e num encontro assim inesperado eu encontrei essa pessoa, eu comecei a chorar e abracei essa pessoa e pedi perdão para essa pessoa, e falei, vamos colocar uma pedra em cima desse assunto, e essa pessoa falou para mim, eu já coloquei a pedra em cima. Só que ela não aceita eu na casa dela, não quer me ver, mas isso já colocou a pedra em cima, entendeu? Em cima da cabeça dela, né? E se ela estiver assistindo, já falei ela, já deu uma brecha, né? Se essa pessoa estiver assistindo... Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Essa pessoa vai saber que eu estou falando dela. Né? E eu não me alegro com isso, pelo contrário, eu fico triste, porque é uma pessoa muito amada. Né? Mas beleza. Com 8 anos de idade, eu fugi da minha casa. E fui morar na rua. Porque na rua era melhor do que dentro de casa. Porém, eu não vou contar toda essa história da rua, que senão o tempo fica sendo meu e não seu, entendeu? Mas houve um tempo que eu fiquei na rua e tal, e aconteceu de eu voltar para casa. E quando eu voltei para casa, eu já sabia que eu ia apanhar. Só não sabia que era tanto. Quando eu voltei para casa, a minha mãe, ela mandou eu ir no poço e encher uma bacia d'água. E para vocês terem ideia, o tanto que eu apanhei naquele dia, e quando eu fui buscar água no poço, encher aquela bacia de água para eu tomar banho, porque o tempo que eu fiquei na rua eu não tomei banho. Então nem minha roupa prestava mais. Então a roupa estava fedendo, a roupa brilhava de tanto sebo que já tinha ali. Quanto tempo você ficou na rua? Eu fiquei 3 dias e 3 noites. Imagina uma criança de 8 anos, 3 dias e 3 noites na rua. Certo? E um dia eu conto para você essa história, porque eu armei uma jogada de muita inteligência e acabou não dando certo, por isso que eu voltei para casa. Mas para resumir essa história, eu estava sendo levado para uma cidade chamada, se não me engano, Cidade das Crianças, ou Cidade Feliz, em São Paulo. E era um policial que pegou na rua e ajeitou todas as papeladas para levar eu para esse lugar. E sabe qual era o meu sentimento? Glória a Deus, nunca mais eu vou ver a cara da minha mãe. Meu Deus. Esse era o meu sentimento. Nunca mais eu vou ver a cara da minha mãe. Esse era o sentimento que eu tinha. Sentimento bom ou ruim, quer dizer? Para mim, naquele momento, era bom. Era bom. Porque nunca mais eu ia ficar livre dela. Nunca mais eu ia apanhar. Então, eu ia me libertar da minha mãe. Porque a minha mãe... Só uma curiosidade. Por que você apanhava muito? A sua mãe tinha alguma forma de desequilíbrio e você era... Também. Eu acho que tinha desequilíbrio. Hoje em dia eu entendo isso. Devia ter alguma forma de desequilíbrio também. Mas vou explicar para você o porquê que a gente apanhava muito. E aí o meu irmão estava procurando eu na rua todo o tempo, meu irmão mais velho, e ele achou eu antes de eu embarcar numa perua e ir. Nossa. Então eu falei, bom, agora eu não tenho mais para que eu mentir, porque eu menti para esse policial, eu falei que eu não tinha pai, não tinha mãe, que eu era um filho de chocadeira, a resumir a história. Então tá vindo para lá. E aí quando eu cheguei em casa, eu apanhei tanto que a água que eu pegava na bacia e jogava na cabeça, a água ficava vermelha de sangue. Então, para você ter ideia, ela rachou minha cabeça, além de estraçalhar minhas costas com vara. E eu tinha 8 anos de idade, mas eu já pensava uma coisa. Se um dia Deus me dá a oportunidade de eu casar e ter filhos, eu quero provar para minha mãe que é possível educar sem você encostar um dedo num filho.
só através do amor. Principalmente crentes pentecostais não concordam com essa ideia. Tem muitos que falam, não, a Bíblia manda bater, a Bíblia manda... Então nós vamos entrar nesse assunto. E por que a gente apanhava muito? Porque dizia que em Provérbios estava escrito que não devia tirar a vara das costas dos filhos. E olha que foi um homem de muita sabedoria bíblica que falou isso para minha mãe. Então minha mãe fazia isso. Todo dia a gente tinha que apanhar. Se você derruba um copo e quebra, as costas traçalharam de vara. Então a gente apanhava por qualquer motivo. Teve uma vez que eu apanhei tanto que eu fiquei deitado no chão, que eu não aguentei levantar, porque falaram para ela que viu eu fumando maconha, e na época eu nem maconha conhecia. Nem maconha conhecia, então por qualquer motivo se apanhava. E você já estava morando aqui já em Campinas? Morando em Campinas. E minha mãe também tinha uma vida muito sofrida, então eu acredito que também não podia ser normal. Você já não tinha pai também nessa época, né? Tinha pai, o meu pai ele era muito omisso quanto a isso. Meu pai não batia. Não? Não, mas ele também não socorria. E a única vez que ele tentava ajudar a gente, ele falava assim para minha mãe, não bate na cabeça desses meninos, porque senão eles vão ficar doidos. Eu acho que a gente ficou meio doido mesmo. Por isso a cabeça é achatadinha, assim. E aí, baseado em textos bíblicos, tem um outro texto da Bíblia que fala, fustigai os seus filhos com vara. Tem outro texto que fala, o pai que ama, ele corrige os seus filhos, né? Ele pensa que corrigir é bater. Agora aqui vai um recado para um pai que queira abrir a mente. Se você já bateu demais no seu filho, ou se você já bateu nele, não tem como você voltar mais atrás. Mas ensina isso para o seu filho, não fazer isso com seus netos. Só através do amor a gente consegue educar, criar filhos numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Eu estava conversando com um irmão da igreja, falando, não, eu não concordo de espancar, mas bater pelo menos um pouquinho tem que bater. Agora, bater, que seja qualquer tipo ou qualquer intensidade, para mim é violência. Que diferença tem eu dar um tapa numa criança ou eu dar um tapa em você? A única diferença está na idade. Nada mais do que isso. Se você quebrar esse microfone, você não vai apanhar. Por que se a minha filha vir quebrar esse microfone, eu tenho que bater nela? Não tem que bater. E a Bíblia, ela não ensina a bater. Ela não ensina. Vara na Bíblia não é literalmente vara. E tem gente, principalmente crente pentecostal. Por que eu falo crente pentecostal? Porque eu sou pentecostal e é o mundo que eu vivo. Uhum. Eu vivo dentro do pentecostalismo. Às vezes você vai ensinar isso, a pessoa fala, não, se meu filho fizer isso, eu quebro a boca dele. Né? E fala, não tem que bater. Não tem que bater. O que o amor não der jeito, nada mais muda. Nada mais muda. Se o amor não venceu, esquece o resto. Vara na Bíblia é lei, vara na Bíblia é disciplina, vara na Bíblia é justiça. A nossa lei aqui no Brasil, não sei se é no mundo inteiro, você vai numa delegacia, já está escrito, quarta vara, terceira vara, quarta vara. Vara é isso. Mas a minha mãe e tantas outras pessoas, até nos dias de hoje, pensam que vara é ir lá catar uma vara e arrebentar as costas do filho. Física. E não é. Quando Davi fala assim, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não está falando de uma vara, está falando, Senhor, a tua lei. A tua lei. A tua disciplina me consola. Em Apocalipse está escrito que o Senhor regerá o mundo com vara de ferro. Ele não vai estar com uma vara de ferro lá regendo o mundo. Né? E tem um versículo no Velho Testamento que Moisés fala assim, se eu não me engano, parece que ele fala para Josué. Josué, fica com esse povo aqui embaixo, que eu vou lá em cima buscar a vara do Senhor. E ele desce com a tábua dos 10 mandamentos. Ele fala, eu vou buscar a vara do Senhor. E às vezes a pessoa pode falar, pode estar pensando, mas você deve ter filhos bons, ou talvez nem filhos você tem. Eu tenho 2 filhas, uma de 22 anos e uma de 17 anos. A filha de 17 anos nunca deu trabalho nenhum, nunca me trouxe preocupação nenhuma. Mas a de 22 anos me deu muita preocupação. Eu pensei que chegou o momento, na adolescência dela, eu pensei que eu iria perder ela para as drogas.
Eu pensei que eu iria perder ela para a prostituição. Teve um caso, eu vou falar isso, espero que ela não nem assiste isso que eu vou falar, mas só para as pessoas entenderem. Teve uma vez que ela chegou 1 hora da manhã em casa. E ela tinha apenas 14 anos de idade. E aconteceu vários casos, mas eu vou contar esse. E eu falei assim, filha, eu estava sentado na sala assistindo televisão, eu falei, filha, isso é hora de uma menina de 14 anos chegar da rua, 1 hora da manhã. Ela olhou para mim e falou assim, se bem que ela tinha motivos para ser rebelde. Isso aí já é uma outra história, mas ela não tinha razão, mas tinha motivos. Tá? Então eu tinha que trabalhar em cima desses motivos também, entendeu? Ela olhou para mim e falou assim, cala a tua boca. Eu falei, 14 anos falando isso para um pai, hein? Cala a tua boca, porque se você não calar a boca, eu volto para onde eu estava e casa melhor do que essa. E falou um palavrão, eu tenho mais de 10 para eu morar aí fora. E aí, na hora, eu entendi um ensinamento bíblico. Que, inclusive, o pastor Josué Gama, se estiver assistindo, um abraço, pastor Josué, eu aprendi... Eu já sabia disso, mas às vezes precisa alguém ensinar para poder tatuar dentro da gente, a gente não esquecer. Então, eu já sabia e tinha consciência. A nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. Eu não tinha que lutar contra a minha filha, mas o que estava por trás da minha filha. E um dia eu estava dando ensinamento dentro da igreja, um irmão dentro da igreja falou assim, se é comigo, eu quebrava os dentes dela todinho. Não sobrava nenhum inteiro, se ela falasse isso comigo. A minha filha foi para o quarto dela, dormir, e eu fui para o meu canto de oração orar, porque eu tenho o meu canto lá de orar. E eu orei mais ou menos 1 hora, pedindo a Deus graça e sabedoria. Eu estava muito nervoso, estava tremendo. No outro dia, eu acordei em jejum e oração, fui trabalhar, cheguei à tarde em casa e falei, filha, vamos lá para o quarto que a gente precisa conversar. E ela foi. A nossa conversa terminou. Ela chorando, eu chorando, e ela pedindo perdão para mim, nós dois abraçados. E eu falei para o irmão de dentro da igreja, ó, ninguém teve que quebrar dente de ninguém. Então é o amor. Só que essa estrutura vem de Deus. E outro detalhe também que eu quero frisar. Todo pai que bate num filho, que seja um puxão de cabelo, que seja a orelha, um beliscão, tudo para mim é violência. E todo pai que faz isso, ele faz na ira. Ele não faz com amor. Porque com amor ele não faria isso. Falou, eu estou muito irado, eu estou com vontade de dar uns tapas no meu filho, mas eu só vou dar uns tapas nele quando a minha ira passar. E aí ele deixa a ira dele passar. Ele perdoa. Aí ele perdoa, ele não vai lá e bate. Então você entende que não é educar você bater? Você bater, você desabafar a sua ira nas costas de alguém, ou no rosto, ou no cabelo de alguém. Problema. Né? Exatamente. E um outro detalhe que é muito interessante, daqui a pouco nós entramos na parte de pedagogia. Bom, se bem que isso aqui já faz parte da pedagogia. Sim, já é a bela pedagogia. Outra coisa interessante, qualquer um pode dar um Google aí, vai lá no YouTube e escreve encantador de animais. Você vai ver que tem mula, tem burro, cavalo, que ninguém chega perto. E de vez em quando eu gosto de assistir isso. E a técnica do cara domar esses animais é com amor e conversa. Eu já vivi essa experiência. O meu pai, ele era amansador de burro. Então meu pai montava num burro, metia a espora e batia, e o burro sangrava pelas ventas, sangrava pelas ancas, e meu pai batendo, aí o burro cansava de pular e arriava as patas no chão. Aí meu pai saía todo do peito cheio, sentindo um herói que conseguiu domar o burro. E hoje em dia eu sei que isso é feio. Isso não é bonito. Na época era bonito, mas isso é feio. Hoje em dia é horrível. Meu pai iria preso se ele fizesse um negócio desse hoje em dia. E tinha que ser preso mesmo, mas antes tinha que receber uma lição dessa aqui, que a gente está falando. Né? E se insistisse, teria que ser preso mesmo. Então você vê... Você sabe, e só cortando você rapidinho, eu tive um cliente, ele era italiano,
ele trouxe da Itália um labrador, que era um cão guia, cego. E o cachorro era mega obediente. E eu falava assim, nossa, que lindo, como esse cachorro entende os movimentos que você faz, né, isso e aquilo. Aí ele falou assim, também, coitado, ele apanhou para aprender isso. Eu falei, como assim apanhou? Eu falei assim, você acha que esse cachorro foi treinado para ser isso aqui, desse jeito? Pode ser que alguém esteja me ouvindo e fale, não, eu tenho um cachorro guia e não apanhou. Mas esse rapaz que eu conheci, mais ou menos há uns 20 anos atrás, que era um rapaz italiano, e ele trouxe um labrador da Itália, que era o cão guia dele. Ele disse que esse cachorro apanhava muito. Não sei se era uma forma de apanhar e machucava, mas assim, ele passava por tipo um elefante, né? Para fazer uma coisa, um círculo. Uhum. E depois ele fica tão domado, ele fica tão obstinado, apanhava que se amarrar um barbantinho, uma linha, ele não foge achando que tem um negócio preso nele, ele não pode fugir dali, ele tem força. Então, o labrador, por exemplo, assim, eu lembro porque ele me explicou isso, porque eu falei assim, eu brincava com o cachorro, ele não dava atenção para mim, ele olhava para mim, ele via que eu estava brincando com ele, mas ele voltava logo e olhava para o dono e ficava quieto. Então, a consciência dele sabia, quando eu estiver, a guia ele carregava e tinha um certo peso nele, ela pressionava ele, e segundo o rapaz que era deficiente visual, ele falou para mim que aquela guia demonstrava para ele animal, e no momento que ele estava, aquele peso no pescoço, aquela material que estava no pescoço dele, ele só poderia ouvir o dono. Quando tirasse, ele brincava. Tanto é, esse meu cliente tinha 2 filhos e os cachorros brincavam com a criança. Quando ele acabava de colocar aquele peitoral ali no animal, o cachorro mudava, ele era outro. Era sério, só obedecia o dono. Porque ele tinha que entender que naquele momento a vida do dono estava sob responsabilidade dele. Então, é mais ou menos assim. Vou até dar uma pesquisada também no Google para saber se hoje continua assim. Mas é isso aí. E aí, se a pessoa entrar no Google aí, ele vai perceber que eu já cheguei a ver, da última vez que eu vi, uma mula, se eu não me engano, ela era indomável, o cara com a rédea aqui na mão, e dentro do curral, e a mula corria em volta e não deixava ele chegar perto. E ele conversando, ajeitando, e vai conversando. Quando ele conseguiu chegar perto, ele começou a fazer um carinho na mula, e daqui a pouco ele falou assim, agora vocês vão ver o que ela vai fazer. Ele saiu andando com o laço na mão, e ela vindo atrás dele, assim. Aí falou, agora pode trazer uma cela, colocou uma cela, pegou uma criança, colocou a criança em cima da mula, a mula andou. E em alguns casos, não sei se são todos, eles são chamados de encantadores de animais. Existe um filme baseado em história real e chama O Encantador de Cavalos. E o ele amor, faz isso aí que você está falando. E o amor, ele encanta. Exatamente. Né? O amor, ele encanta. É. Então, é isso. Então, e quem mais batia ali filhos era crentes pentecostais. Pelo menos no meu tempo. Tinha uma vizinha na minha frente, ela tinha uns 10 filhos, mas todo dia fazia fila, todo mundo para apanhar. e esse foi uma das razões de eu sair da igreja. Igual eu gravei um vídeo pequeno, falei, apresentaram um Jesus ruim para mim. Então, que Jesus é esse que fala que é amor e eu tenho que apanhar todo dia? Alguma coisa está errada. Né? E hoje a minha filha mais velha tem 22 anos, é uma benção, né? E a minha filha Yasmin, graças a Deus, é uma benção também. Então, eu conheço. Conhece, né? E aí eu queria que você fizesse um resumão, mais ou menos, vocês aí em cima do que eu falei. E fica à vontade. Olha, posso começar rapidinho? Eu diria que eu estou morrendo de vergonha. E isso, eu já conheço a história do meu amado irmão Rodimares. Eu já conheço a história dele, as 2 que ele contou. Eu já sabia tudo isso daí, e mesmo assim eu me emocionei e senti vergonha, porque eu era um desses pais, e está a minha filha, e corrigia dessa forma, acreditando que eu estava agindo exatamente certo. Então, por exemplo, eu saí de casa para trabalhar, eu e a mãe das minhas filhas, e eu deixava a casa sobre a ordem da minha filha mais velha. E quando as coisas não aconteciam como deveria acontecer, eu chegava em casa, por exemplo, eu dava 3 cintadas na mais velha, porque ela não teve a disciplina, né, de manter tudo como foi pedido. E eu não pedia coisa absurda, pedia coisa que eu fiz muito. E a Jaque, às vezes, levava 1 ou 2, a Bruninha era muito pequenininha, não levava, mas depois chegou a vez dela também. Mas sempre foi assim.
Mas eu sempre sei, eu nunca espanquei. Só uma vez que eu estava muito problema, vivendo uns problemas muito grandes na época, e eu fui para a escola para uma reunião, cheguei atrasado no serviço, para ir numa reunião de escola. Eu cheguei em casa, estavam as duas brigando, um pro lado de dentro da casa e um pro lado de fora. E lá debaixo do prédio eu já escutava o grito das duas. Aí ali eu perdi o sentido, o equilíbrio, e já fui dando tapa, ele já estava na porta pro lado de fora, e já entrei, já peguei a outra, espanquei, mas não espanquei de machucar, mas bati de uma forma que eu nunca tinha batido. Eu sempre batia só no bumbum de cinta, mas só batia no bumbum. Tudo bem, e devia doer muito, né? Mas eu só batia no bumbum, então eu não espancava de soco, pontapé, nem a gente vê um monte por aí. Eu vejo muito sobre isso daí. A mamãe dava voadora? A mamãe dá, mas não é, eu sou o papai, não sou a mamãe. E por sinal, eu trabalho hoje também, hoje não porque está parado por causa da pandemia, mas trabalhei muito tempo com clínica de recuperação de crianças. E conheci muitas crianças cheias de cicatriz de corte, de tijolada, de paulada, de facada, queimadura, e os próprios pais fizeram. Só se você parar, é muito fácil hoje apontar o dedo para esses pais e acusá-los e julgá-los. Mas se você pegar a história desses pais, eles também sofreram crueldade. Então, é muito triste, mas é um país que vem numa educação fugiu a palavra que eu ia usar agora, Violência. de Violência. não é essa palavra, vem de tradição, de cultura, né, de espancar. E hoje, em muitos lugares, ainda existe muito espancamento, basta você dar um Google também, né, hoje tudo é Google, e você vai achar muitas cidades, né, muitos estados, né, afastados por aí, que as mulheres são espancadas, que os homossexuais são espancados, que os filhos, então, nem se falam. Mas dá para pôr basta, né? Sim, Não deixar isso passar para a geração, né? Vai vir aí, semana que vem, acho que dia 4, né? Vai vir o Gigi, né? Vai vir o Gigi. O Gilson, vai vir Idinho aqui. Gilson já veio. Não, vai vir Gigi. Quarta que vem. Quarta que vem. Gigi, beijão para você. Lembro da nossa história. Meu grande brother, meu amigo do meu coração. Hoje transformado, tá numa figura feminina, tá muito linda. Um grande hairstylist. Eu convivi muito com ele, tive uma experiência muito muito legal com ele, de pai para filho. Eu não sei se ele vai contar a história, mas não sei se nem se ele deseja contar, mas ele viveu uma história de espancamento dentro de casa e se estendeu depois na rua. Eu o conheci quando o coração dele estava muito ferido. E a história dele é muito linda. Bom, mas eu falei, então, é uma história para se dar um basta. O espancamento não pode existir e, realmente, o amor é o maior poder que existe. O maior poder que existe. E agora, minha filha. Já pensou se você, quando você chegava e dava a cintada, e aí você esquecendo a cinta, lógico que você não tinha essa ideia de hoje, mas esquecendo a cinta naquele tempo, e você reunisse as três, e com muito amor você conversasse com elas. E tem uma coisa que eu já fiz, que parece um absurdo. Às vezes minhas filhas aprontavam alguma que merecia apanhar mesmo. Assim, eu falava, se fosse nossa, se fosse eu fizesse bem para minha mãe, ela ia arrebentar no cacete. E sabe o que eu fazia? Eu chamava para dar um rolê numa praça, eu chamava para a gente tomar um sorvete, e lá a minha raiva se acalmava, e durante o sorvete, tá gostoso, filho, o sorvete? Tá, pai, tá uma delícia. Então, mas eu trouxe você aqui para nós trocar uma ideia. Você lembra o que você fez ontem? Ah, eu lembro, pai. Então, você fez ontem, cara, não se faz. Porque tal, daqui a pouco tava chorando, pai, me perdoa. Você me fez dar um flash rapidinho também, filha, isso é muito importante, principalmente para quem não conhece a palavra de Deus. Existe uma mulher chamada Maria Madalena. É uma das personagens que eu mais amo na Bíblia. Ela é uma prostituta, endemoniada, uma prostituta. E ela é uma das últimas pessoas que toca no corpo ferido do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma das últimas pessoas que toca no corpo físico morto do Senhor Jesus Cristo. E ela é o primeiro dos olhos que contempla a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando essa mulher e quando ela chega em algum lugar, sendo arrastada por homens que queriam lhe tirar a vida, lhe acusando de prostituta, e tinha cometido um adultério, nesse momento o Senhor Jesus ele demonstra o amor. E depois que
que os acusadores vão embora, porque os acusadores também eram culpados de alguma coisa, Jesus diz para ela assim, os teus acusadores não te culparam, eu também não te culpo, mas vai e não peques mais. Ela foi tocada pelo poder do amor. Então, é isso que você quer dizer, né? O amor, ele é um poder. Eu também sou missionário, eu faço presídios, faço muitos lugares, e uma das coisas que eu prego dentro do presídio é o poder do amor. Eu digo sempre isso, o poder do amor transforma. O poder do amor é o poder que transforma. O amor do Senhor Jesus. É lindo demais. Já, Eline, fala, pelo amor de Deus, eu não paro mais. Tão bom. Quem é o amor? Deus é o próprio amor. O amor de Deus, de acordo com a Bíblia, é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor que independe do que o outro faça. Ele vai surgir na mesma intensidade, do mesmo modo. O amor de Deus é o amor que independe do que a gente faça. É o amor que, se a gente fizer mais, a gente não vai ter mais. Se a gente fizer menos, a gente não vai ter menos. Porque ele não depende do que a gente faça para ele demonstrar amor, para ele ser o amor. Ele é o próprio amor. Ele não ama, ele é o amor. Ele é amor dos pés à cabeça. Ele é espírito e ele é amor. E esse é o amor ágape. Existem outros dois tipos de amor, que é o amor filéu, ou seja, que é o amor de amigo, e o amor storge, que é o amor de relacionamento marido e mulher. Infelizmente, hoje em dia, em homem com homem e mulher com mulher, que são os relacionamentos, né, de lésbicas e de gays. Que não foi assim que Deus criou para ser, mas nós, enquanto cristãos, devemos amá-los, né? Não amar a prática, mas amar a pessoa, né? Que esse é o amor do tipo de Deus, que independe do que o outro faça, flui, o amor flui. Engraçado que enquanto vocês falavam, vinha milhares de insights na minha cabeça. E até você falou assim, você ia falar sobre a pedagogia, né? O papai falou, mas isso é uma boa aula de pedagogia. E é. Sabe o que é pedagogia? Até anotei aqui, ó. A origem dela é grega, né? A palavra pedagogia. E ela significa paidagogos, que é formada pela palavra paidos, que significa criança. E agogos, que significa condutor. Portanto, um pedagogo é um condutor de crianças. Quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele tinha o que na mão? Um cajado. Um cajado, uma vara, uma forma de apacentar. Ele batia naquelas ovelhas? Não, ele apacentava. O que é apacentar? É guiar, conduzir. Exatamente a definição de um pedagogo. Conduz. O que a vara faz? A vara toca num momento em que a ovelha está indo para o lugar que ela não deve. Então, ela toca no sentido de conduzir. Ó, não é para lá, é para cá. Tirou do caminho errado. O que nós, enquanto cristãos, devemos ter? Metanoia de mente. O que é metanoia? Mudança de corpo e mente. Eu, Ellen Jaqueline, Jaque Blue, fui educada por um pai que, sim, me batia, mas o papai era um misto entre o bater e o amar. Porque ele explicava, ele conversava. Sim. E eu posso dizer que 90% do que eu me formei e do que eu sou hoje tem a ver com a educação do papai para comigo. Ele batia assim, mas isso eu posso dizer que era cultural, ele aprendeu assim. Ele entendeu que o correto era ser assim. E por isso ele transmitiu o que ele era. Quando o meu paps, esse aqui é o papai, esse aqui é o paps, cada um tem um. Eu tenho 2 irmãs, que eu soube agora. Eu chamei o Rodimac de paps, porque o papai o ama tanto que eu fiquei constrangida com esse amor e comecei a voltar minha visão para ele e vi que eles são muito parecidos. Então eu falei, então você também é meu pai. Se é a sombra do meu pai, então você é meu pai também. E ele me adotou como filho aí. É isso aí. E esse Papis me constrangeu com o amor que ele foi lá em casa pra gente fazer um podcast que até hoje não saiu. Mas nós vamos fazer esse podcast de novo. Verdade. Nesse podcast ele fluiu muito em amor e ele me ensinou muito sobre educação. Jaque, mas você que é pedagoga. Pedagogos que são autoritários não aprendem. Portanto, não fazem a sua função como deveria, que é conduzir crianças. Existem muitos professores e muitos pedagogos, educadores autoritários. Esses criam marcas, dores para o resto da vida de muitas crianças. Ou até que elas encontrem o amor, aquele que excede todo entendimento humano, aquele que independe do que o outro faça, que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, e são curadas, são desbloqueadas daquilo que causa na mente da criança. Se você é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, está nos assistindo e de repente teve algo que aconteceu na sua infância com algum professor seu, libere perdão para ele. Assim como a pessoa
a pessoa que não conseguiu perdoar. O Rod Marx tem uma música que fala assim, que não importa o que aconteceu, o amanhã não pertence a nós. Se o amanhã não pertence a nós, o dia de fazer o que deve ser feito é hoje. Tem uma definição de perdão que eu amo, eu aprendi no curso de teologia que eu fiz. Diz o seguinte: perdão é dar o lugar da pessoa que te ofendeu, você sendo ofendido, dar o lugar daquela pessoa exatamente como era antes do ocorrido. Ou seja, perdoar é deixar a pessoa garantir o mesmo lugar que ela tinha no seu coração antes do ocorrido. Deus, Jesus e o Espírito Santo nos perdoam constantemente. E se eles não nos perdoassem, a culpa que carregaríamos seria tão insuportável que nós poderíamos desenvolver milhares e milhares de doenças psicossomáticas. São doenças que nascem aqui na mente e desencadeiam no corpo. Então, que eu e você possamos perdoar com essa definição perfeita de amor, que é deixar o ofensor ter no nosso coração o mesmo lugar que ele tinha antes do ocorrido. Quando Jesus fala sobre perdão, ele fala que joga onde? No mar do esquecimento. Não é à toa que o mar tem um nome. Esquecimento. Esqueci, não lembro mais. Então, perdoe, se permita, vale muito a pena. Você que não está perdoando, está preso à pessoa. E a pessoa automaticamente presa a você. Porque você não a perdoou. Perdoe, vale a pena. Agora, com relação ao que vocês disseram de educação e com relação à minha fala anteriormente, eu aprendi muito com você, viu, Papis? Você, meu segundo Papis. Você não sabe, mas eu te falei um pouquinho no WhatsApp. Falei, Deus falou muito comigo. Você lembra um dia que a gente conversou sobre isso? Sim. O que acontece? Falamos sobre cultura, né? O que é cultura? É aquilo que entra em nós por meio do que vivemos. A educação é cultural. E é muito difícil tirar, né? É sobre isso que eu vou falar agora. Nossa. Onde que esse pedestal está? Nessa base que é a mesa. É fácil tirar ele daqui? É só desconectar uma pecinha que tem aqui embaixo e tirar. Mas e como que eu faço para tirar essa madeira de dentro da madeira? Como que eu faço para tirar a composição da madeira? Está entranhada nela, está enraizada. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu confesso que quando o Rodimark chegou em casa para fazermos o podcast, que ele nem fazia podcast ainda, eu ainda era um pouco dessa mãe que corrigia, assim, com a parte física. Eu até comentei com ele que eu estava tentando controlar porque era cultural. Só que eu fui tão constrangida. Igual eu. Tão constrangida com a história dessa pessoinha aqui que eu fiquei envergonhada em estar pedagoga, né? Eu não falo ser porque eu sou imagem e semelhança do Criador, isso é o que eu sou. Isso diz respeito ao meu espírito, à minha eternidade. Mas profissão é algo passageiro, vai passar. Que eu falei, uau, eu acho que eu preciso parar de corrigir o papo quando estou irada. E eu fazia isso com frequência, porque era cultural, estava em mim. Sabe? Quando a gente acorda, a gente tem que acordar com um intuito. Eu quero aprender e eu quero ensinar. E essa é uma das perguntas que está ali, que o Paps vai me fazer daqui a pouco, que é um dos principais atributos de um pedagogo, de um educador, de um professor. Já que só você que é formada, que é professora, não. Todo aquele que ensina pode ser professor de algo. Nós temos que ensinar todos os dias a nós mesmos a ter, não digo disciplina como os dois disseram, sabe o que eu aprendi? Que há uma diferença bem grande entre disciplina e princípio. A disciplina, eu até anotei aqui, ela está dentro de regras e de leis. Nós temos 7 dispensações, ou seja, 7 formas de Deus administrar o tempo. A dispensação que a gente vive agora, ou seja, a forma como Deus administra esse tempo, século 21, ano 2021, é dispensação da graça. A palavra graça significa favor imerecido. Significa o que eu não mereço, eu tenho de graça. Eu tenho sem pagar nada por isso. Então, a disciplina, ela não está relacionada à graça, ela está relacionada à lei. O que é que eu posso usar, então, já que para me deixar correta, para me deixar guiada para aquilo que é propício, que é correto, que é o certo a se fazer? Princípios. Olha a diferença. Quando a gente tem uma disciplina, a gente se conduz pela regra e chega na dispensação da lei. Porque Jesus, quando ele veio na Terra, ele não veio para julgar os que não faziam lei.
Ele veio para cumpri-las e dizer: eu que sou santo, perfeito e puro, cumpri. Mas vocês não estão conseguindo. Então, por isso, eu vos dou 2 mandamentos: amar ao Pai, ao meu Pai, ao seu Pai, ao nosso Abba, acima de todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Ele fez 2 mandamentos que, pelo amor de Deus, me constrange, porque esses 2 mandamentos bem vividos, o resto É muita sabedoria de Jesus, né? Tem umas passagens que eu viajo em sabedoria. é Verdade. demais, né? É demais. Muita sabedoria, demais, demais. E se você ama o Pai acima de tudo e o teu próximo como se fosse você mesmo, tá tudo ali. Acabou. Tá tudo ali, não tem. Tudo em ordem. E só fazendo já um parênteses, pegando um gancho aí, sobre o amar o próximo, esse é um mandamento muito, é o mais difícil que tem, que pelo menos amar a Deus, pelo menos da boca para fora a gente fala. Mas praticar esse amor ao próximo é muito difícil. A gente tem que viver praticando para poder chegar assim num nível razoável, Exatamente. né? Para E entender que você ama. exatamente. E quando você ama o próximo, você cumpre, né, toda a lei, né? A lei se cumpre nos 2 mandamentos.